Saudação fraternal a todos e que a luz do nosso Mestre Jesus siga nos iluminando hoje e sempre. Neste exato momento em que você assiste a este vídeo, milhares e milhares de acidentes de todos os tipos estão acontecendo ao redor do nosso planeta. E muitos destes acidentes são acidentes fatais, porque é a dinâmica da vida, as coisas são assim e não há muito o que fazer. Imaginemos então o seguinte, que eu esteja envolvido em um desses acidentes fatais. E eu acabo morrendo, entre aspas. Sofri um acidente, morri. Pergunta o seguinte, estou morto. A vida acabou? Eu deixo de existir? Eu vou desaparecer? E vou mergulhar no nada? Seria isso? Muitos pensam assim. Sabemos já que não. Sabemos que essas ideias são ideias infantis e absolutamente toscas. Que a vida é de continuidade e que o espírito permanece mesmo quando o corpo perece. Porque ninguém morre, nós desencarnamos. Desencarnar é sair da carne. Esta é a palavra correta para designar a nossa partida do plano físico. Nossa saída do corpo biológico. Então eu continuo vivo, mas numa outra situação. Ponto. Mas imaginemos ainda um pouco além. Eu então desencarnei, mas eu fui materialista. Eu fui ateu. Eu fui soberbo, orgulhoso, egoísta. Eu tive uma vida de facilidades, de excesso, mas tudo no plano físico tem data para se encerrar. E tudo que eu tinha ficou. E eu não fiquei. O que acontece? Quando eu fico em espírito, fico aonde? Em que ambiente, em que local, em que circunstância? O que acontece comigo ao sofrer um acidente, no qual este acidente me expulsa do meu corpo? O que acontece? Uma boa pergunta, né? Porque agora, repito, milhares e milhares de acidentes estão expulsando espíritos de seus corpos. E estes espíritos se encontrarão em que circunstâncias depois do acidente? São perguntas, são perguntas. Veremos então neste vídeo, vamos aprender, vamos nos instruir e meditar sobre um relato. Faz parte deste livro. O que eu encontrei do outro lado da vida. É um livro ditado por espíritos diversos e recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Lembrando que eu já trouxe um relato deste livro, mas não aqui no canal, hein? No podcast. Porque sim, para quem ainda não sabe, nós temos um podcast aqui do canal Ser Espiritual. Já postei 3 episódios lá, 3 histórias diferentes, e uma delas é a história da botânica assassina. História do espírito Ana Lisa, que ela nos conta o que ela fez. É um relato deste livro, mas está no podcast. Vale a pena conhecer essa história. Mas aqui agora, nós vamos conhecer a história de Marta, que nos conta
o seu relato de título O Acidente. E ela nos diz o seguinte: estava contente, feliz com a viagem que estávamos fazendo. A vida para mim era maravilhosa. Tínhamos pequenos problemas, mas quem não os tem, mas eram solucionáveis. Dinheiro ajuda a resolver quase tudo, pensei. É isso mesmo? Você concorda? Dinheiro ajuda a resolver quase tudo? É o que ela pensava. Ela tinha vida maravilhosa. Ela tinha uma vida feliz. Estava feliz com a viagem que estava fazendo. Esse é o pensamento dos materialistas. Nós temos aqui suco de materialismo. Todos, sem exceção, pensam como ela. Dinheiro ajuda a resolver quase tudo. Que o dinheiro facilita, não há como negar. Mas ele não resolve quase tudo. Aliás, está longe do dinheiro resolver quase tudo. Porque se o dinheiro resolvesse quase tudo, nós teríamos um outro planeta, uma outra sociedade. Mas o dinheiro não resolve muitas questões, mas muitas mesmo. Inclusive a questão dela, que ela vai nos mostrar aqui. O Natal se aproximava, continuou o relato. Fomos meu esposo e eu fazer compras numa cidade maior, não longe de onde residíamos. Adorava fazer compras, adorava viver. Mais um traço de quem é materialista, de quem é egoísta. Porque é lógico, quem tem dinheiro gosta de gastar, de comprar, e fica feliz em gastar e comprar. Mas qual o sentido disso tudo? Ela nunca pensou. Estava muito bem para a minha idade, com boa saúde. Combinávamos muito bem, meu esposo e eu. Apesar de tantos anos casados, ainda nos amávamos e já tínhamos até netos. Falávamos sobre nossos netos quando um caminhão, saindo de sua pista, veio ao nosso encontro. Eis o acidente. Meu esposo, bom motorista, tentou desviar, mas o acidente foi inevitável. A pancada foi horrível. O que aconteceu depois foram os piores momentos da minha vida, os mais confusos. Então, a partir do acidente, uma nova realidade surge para Marta. Ela diz que foram os momentos piores da vida dela e os mais confusos. Fui jogada para frente, meu corpo bateu no para-brisa e em seguida fui prensada no banco. O barulho foi grande, de freadas, lataria amassando, vidros quebrando, tanto que fiquei atordoada. Quando silenciou e o carro parou, vi-me fora do carro, ao lado dele. Estava confusa, pus-me a olhá-lo. O nosso automóvel luxuoso e caro ficou em estado deplorável. Aí, lembrei-me do meu esposo, gritei por ele. Corri para o outro lado, vi-o todo sangrando e quieto. Tentei sacudi-lo, não consegui. Ele estava prensado de tal forma que vi somente a cabeça e os ombros. Logo, outros carros pararam, pessoas desceram e aproximaram-se tentando socorrer-nos. Estão mortos, disseram. Mortos os dois, chamem a polícia logo. Escutava as pessoas falarem. Queria dizer que estava viva, mas não conseguia. Começa então a confusão e o drama vivido por essa mulher. Ela estava viva,
E ela queria dizer para todos que estava viva. Mas todos diziam, estão mortos. Fiquei ali de pé olhando as pessoas observarem o acidente. Alguns a examinar o corpo do meu esposo e outros a mexer no carro. Ei! Consegui finalmente dizer, não mexa aí, está nos roubando. Tentei alertar as outras pessoas que observavam, mas que nada. Elas não me atendiam e alguns desonestos continuavam a mexer em nossos objetos, roubando-nos. A polícia chegou juntamente com a ambulância e pensei, agora não mais nos roubarão. A preocupação dela. Paremos um pouco agora. A preocupação materialista desta mulher. Um acidente grave que deixou mortos, um acidente fatal. Ela preocupada que estavam roubando ela. É o viés do materialista. Mas pegaram todo o nosso dinheiro, joias, tudo que havia de valor. Apavorada, vi tirarem o carro debaixo do caminhão. Vi o corpo do meu esposo e um outro corpo. Senti-me gelar, parecia meu corpo. Ela observando o corpo dela morto. É a confusão mental estabelecida aonde? Na mente. Onde fica a mente? Onde fica a mente? No corpo físico? Porque ela continua a pensar. Ela continua confusa. Não. A mente fica no espírito. Colocaram os corpos na ambulância. Entrei também. Quis ficar perto de meu esposo. Depois, achei que deveria medicar-me, mas estranho. Não sentia nada, não me machucara. Isso é estranho, né? Porque ela sofreu um acidente grave, o corpo dela se machucou seriamente. Fatalmente, na verdade, e não houve ali como manter o corpo com atividade física. Os órgãos entraram ali em colapso. Tudo bem. Mas e o perispírito? Não sofreu nada? Nenhum machucado, nenhum arranhão, nada quebrou, enfim. E aí tem uma nota explicativa aqui. Diz assim, Marta teve seu corpo morto no choque, corpo físico morto no choque, e foi desligada bruscamente. Seu perispírito não foi magoado, não foi machucado. Foi tão instantâneo, tão brutal, que ela foi expulsa do corpo. Expulsa é a palavra. Diz aqui, desligada bruscamente. Então ela é jogada fora do corpo do jeito que está. E o perispírito não sofre as marcas do acidente. Notemos que essa informação é importante porque ela nos mostra que não há uma regra para todo tipo de acidente. Nós podemos ter, sim, acidentes fatais onde o perispírito daquele que desencarna fica lesado, e podemos ter o perispírito não lesado, que é o caso dela. São variáveis. Dentro dos nossos estudos, precisamos manter a mente aberta e não chancelar, fechar nada. Fica em aberto. O caso dela foi assim. O caso do marido talvez tenha sido diferente. Importante isso. Mas ela entra na ambulância. Aqueles que estavam ali, enfermeiros, paramédicos, viram, observaram, sentiram, imaginaram que havia um espírito ali, junto deles, na ambulância? Claro que não. Óbvio que não. Mas é assim que acontece, pessoal.
Os espíritos entram dentro dos carros, na ambulância, nas viaturas de polícia. Eles estão em todo lugar. E nós, se não cuidarmos de nossa vigilância, eles vão se aproximar. Eles vão permanecer. E poderão trazer sérios problemas. Ela diz. Entrei na ambulância também. Porque para ela, ela não estava morta. E de fato ela não estava. Mas ela não estava entendendo que agora ela estava na dimensão espiritual sem o corpo físico. Para ela continuava com o corpo físico. Sem querer aceitar que aquele acidente encerrou a reencarnação dela. No hospital, ela então desce da ambulância, entra no hospital, e o hospital está cheio de espírito desencarnado. Mas cheio, lotado de espírito desencarnado para cima e para baixo. Muitos trabalhando, auxiliando e outros atrapalhando, enchendo o saco lá. No hospital, outro pesadelo. Médicos e enfermeiros falavam ao examinar os corpos: estão mortos, morreram na hora. Abraçada ao corpo do meu esposo, que estava todo sujo de sangue, chorei desesperada. Um espírito abraçado a um corpo físico. Quem viu isso lá no hospital? Ninguém. Ninguém havia prestado atenção em mim. Somente um senhor, olha lá, de aspecto humilde, pôs a mão em meu ombro e falou baixinho: filha, não se desespere. Havia um espírito, como há espíritos múltiplos no hospital, para auxiliar, para amparar, para acolher, para resgatar. Aqui um senhor que estava lá e diz para ela: calma, não se desespere. Tire a mão de mim, quer me roubar? Essa foi a reação dela. Tire a mão de mim, quer me roubar? De novo, materialista. Normalmente era educada. Normalmente em que situação? Nós somos educados em quais situações, pessoal? Porque quando alguém pisa no nosso pé, aí a gente vai ver quem é, de fato, o que há dentro de nós. Normalmente era educada, mas estava desesperada e nunca gostara de intimidades com pessoas simples. Eu vou voltar aqui. Nunca gostara de intimidades com pessoas simples. Ela era então arrogante, prepotente, soberba, uma pessoa nojenta. Dessas pessoas que acham que por ter um excesso de dinheiro na conta estão acima dos outros. São pessoas nojentas, esse tipo de gente. E o Senhor, o que ele faz então? Que é um espírito, para auxiliar os outros, presente ali, ele se afasta, ele se retira. Fica você com você mesmo. Levaram os corpos para outro local. Fui junto. Fiquei num canto quieto. Senti-me mais aliviado ao escutar que já haviam comunicado à família. Fiquei ali horas, agoniada. Veio à minha mente que poderia ter realmente morrido. A ficha começa a cair para essa mulher. Dizia ser católica, mas para ter status não tinha mesmo religião nenhuma. Ler alguns livros espíritas de que gostara muito. Agora, eles me vinham à mente aflita, pensei que deveria ter desencarnado. São as sementes plantadas naquele solo endurecido do coração dessa mulher. Mas aquelas leituras dos livros espíritas trouxeram a ela algum mínimo entendimento.
E aquela semente ficou ali, guardada, reclusa. E aos poucos ela vai brotando. Vai saindo. Vai dando luz àquela escuridão que aquela mulher guardava dentro dela. Livros espíritas que gostaram muito. Era católica por status. É de novo um viés de quem é materialista. Que, entre aspas, frequenta alguma religião, e os materialistas, que são falsos, estão em todas as religiões. Nenhuma religião está isenta de frequentadores materialistas, que fingem frequentar, mas que na realidade não se interessam nem um pouco pelo que é dito e feito ali dentro. Foi com alívio que vi meus filhos entrarem naquela sala. Abri meus braços para recebê-los, porém passaram por mim chorando. Claro. Mamãe, papai mortos, exclamou meu filho. Não pode ser. Não quero, gritei. Bom, aí aquela cena que a gente já conhece. Foram ao encontro dos dois corpos que estavam em cima de uma mesa. Cambaleando, aproximei-me. Os corpos estavam enfaixados com gaze e limpos. Vi meu esposo e meu corpo. Senti-me gelar, perdi as forças, não vi mais nada, tudo escureceu e caí. Então aqui encerra essa primeira parte. Ali, entre aspas, no hospital, onde os filhos vão reconhecer o pai e a mãe. Ela então, de fato, vê o corpo ao lado do corpo do marido. Ela desmaia, ela apaga. Acordei num leito, eis a segunda parte, numa enfermaria com muitas pessoas e senti nojo. Ela diz, senti nojo. Então vamos conhecendo a personalidade dessa mulher. Nunca estivera numa enfermaria. Sentei-me na cama. Precisa de algo? Olhei para a pessoa que se dirigira a mim. Era uma senhora vestida de branco. Fechei a cara. Ela sentiu nojo, agora ela fecha a cara. Ela, porém, continuou a sorrir calmamente. Onde estou? Perguntei. Está num hospital, respondeu ela. Lembrei-me do acidente horroroso. Desencarnei? Perguntei baixinho. Sim. E não fui levada para uma colônia? Perguntei novamente. Ainda não. Está num pequeno posto de socorro. Quer ir para uma colônia? Perguntou ela. Não, não. Quero ir para casa. Por quê? Se compreende, deve saber que tudo será diferente. Não, não faz mal. Se você quer ajudar-me, disse, leve-me até lá. Depois eu resolvo o que fazer. Não posso, disse a enfermeira. Não posso fazer o que me pede. Procure acalmar-se e pense melhor, minha irmã. Não sou sua irmã, falei nervosa. Então ela sente nojo, ela fecha a cara e ela está nervosa. São atributos daqueles que não têm mais aquilo que tanto se esmeraram em manter. É o atributo daquele que perdeu o que era mais importante, que é o dinheiro. A enfermeira saiu, fiquei a pensar, não queria ficar ali entre tantas pessoas. Queria um tratamento especial, com um quarto só para mim e uma enfermeira com muitos conhecimentos. Meu Deus do céu. Suco de egoísmo aqui agora. Suco de egoísmo, de materialismo. Será que estou sonhando? Pensei.
veio-me uma esperança. Ou será que desencarnar é assim? Quero ir para casa. Pensei tão forte em minha casa que fui impulsionada para lá. Essa é a força do pensamento. É assim que funciona. Aqui na matéria, onde nós estamos, o pensamento tem força, tem poder, mas ele é restrito pela condição pesada da matéria. Então, nosso pensamento, ele tem o poder restringido, diminuído, porque a matéria é muito densa, é muito pesada, mas muito mesmo. Quando eu estou no plano espiritual, que eu não tenho mais essa carapaça pesada, densa, bruta, essa casca, o pensamento fica mais leve, mais livre, mais solto. E a força dele é muito maior. Então ela pensou tão forte no desejo de eu quero, que ela é levada instantaneamente. Ela desaparece em questão assim de microsegundos. Desaparece do quarto do hospital para aparecer na casa. Meu lar estava fechado. Examinei-o e, aliviada, vi que tudo estava como sempre. Lindo, grande, bem decorado, tudo do meu gosto. Amava meu lar, minhas roupas, tudo que tinha. Estamos conhecendo o perfil desta mulher. Então era uma mulher voltada apenas para os seus gostos, seus interesses, seus desejos. E se não fosse como ela queria, não servia. A casa estava silenciosa. Antes era sempre festa. Recebia muitas visitas. Meus filhos vinham sempre nos ver. Os netos corriam alegres pela casa. Algum tempo fiquei sozinha sem ver ninguém. Um dia, ela então ficou assombrando a própria casa. Lembremos as casas mal assombradas. E elas existem. Não são fantasmas, são antigos moradores ou espíritos que passam a habitar aquela residência, aquele local. Volto a dizer, os espíritos habitam todos os lugares. Onde você entrar, cuidado com o que você pensa, porque o espírito pode fazer a leitura do teu pensamento, da tua intenção. E você não vê, mas ele te vê. Ela ficou lá, fantasminha, assombrando a casa. Um dia abriram a casa, vi todos os meus filhos reunidos. Alegrei-me. As crianças chegaram, mas vieram repartir os objetos, como também a fortuna. Para meu desespero, ela está sendo burilada, lapidada, né, pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela decepção, etc. Surgiram brigas na partilha. Ali no meu lar brigavam pelos quadros, pelas joias, pelos móveis, por tudo. E a mãe vendo. A mãe morta, vendo os filhos brigarem por essas quinquilharias chamadas bens materiais. Enfim, tudo decidido, foram levando os móveis da casa. Fiquei ali, olhando, chorando, desesperado. Amava aquela casa, era minha, nada restou. Somente eu e as paredes vazias. Ouvi eles dizerem que haviam alugado o imóvel e que logo outra família iria mudar para lá. Chorei muito. Meu sofrimento era grande. Mas ela sofria do quê, eu pergunto? Sofria do quê? A gente tem que pensar sobre essas coisas. Porque a criança que tem a bola furada chora. A criança que não ganha o presente que ela queria chora. A criança que tem o celular perdido ou roubado chora.
Ela chorava. É a mesma coisa. Estava perdendo tudo o que amava, a vida me tirava tudo. A vida não tira nada que não seja nosso. O que não é nosso vai embora. O que é nosso, a vida não tira. O que é teu, a vida não tira. O que não é teu, a vida leva embora. Então aqui é a lição que ela estava aprendendo, porque ela não quis aprender antes. Então eu escolho. Posso aprender antes, sem sofrer, aprendo depois, com sofrimento. Eu escolho. Lembrei-me de uma tia, pessoa muito boa, paciente, que há tempo desencarnara. Em prantos chamei por ela, pedi de joelhos a Jesus que permitisse a tia Isaura ajudar-me. Agora vai para Jesus, né, minha filha? Mas e antes, no carrão luxuoso, fazendo compras, comprando um anel, relógio, brinco, pulseira, colar, roupa, sapato. Jesus aí passa longe, né? Agora que a coisa aperta, Jesus, onde você está? Hipócritas. Um clarão apareceu na sala, vi a calma, feliz, sorrindo tranquila. Tia Isaura abraçou-me fortemente. Veja que foi permitida a presença da tia. Marta, venha comigo. Vou levá-la para um local de socorro. Amava tanto tudo que me pertencia. Veja, tia. Olha o choro da criança. O que fizeram de minha casa? Repartiram tudo. Minhas joias, minhas roupas. Queixei-me chorando. Você não sabia que os objetos materiais são passageiros, Marta? Estão sob nossa guarda temporariamente. Não somos donos de nada, nem do nosso corpo. Deixe tudo, Marta. Venha comigo. Não quero. Amo minhas coisas. Como as abandonar? Depois, não quero ir para uma enfermaria. De novo, a arrogância. Por que você quer privilégios, Marta? Você merece privilégios? Porque me chamou? O que realmente deseja de mim? Veja, a tia Isaura fazendo perguntas cruciais para essa moça. O que deseja realmente de mim? Ela não falou sorrindo, não. Você quer privilégios? Você merece privilégios? Eu mereço privilégios? Eu mereço? Porque vamos lá, vamos desencarnar também. Estaremos nessa condição? Perguntas importantes. Quero que fale com os meus filhos. Olha a imposição. Eu quero que você fale com os meus filhos. Quero que eles deixem a casa como está. Ficarei aqui, é tudo meu. Aí já está passando para a loucura, a insanidade. Está perdendo a razão. Quero que tudo fique como está, tudo é meu. Olha o apego, olha o perigo do apego. Marta, disse tia Isaura, desencarnei também, lembra? Como falarei a eles? Depois, nem se pudesse falaria isso, estaria prejudicando-a. Ao termos o corpo morto, não se pode estar mais entre encarnados. Minha tia desapareceu. Ela não podia me ajudar. Ela podia te ajudar, se é que não quis. Fiquei a chorar, sofri muito. Comecei a sentir fraqueza e uma profunda e agoniada tristeza.
Vi uma mudança chegando. Outras pessoas se estabeleceram em minha casa. Indivíduos para mim, naquele momento, sem educação e gosto. Mas mesmo assim, fiquei lá, procurando ficar sozinha pelos cantos da casa que tanto amava. De novo um espírito assombrando a antiga casa. Novos moradores chegaram e além dos moradores encarnados, tinha lá um espírito da antiga moradora. É assim na sua casa? Que espíritos habitam sua casa? Você mora em algum lugar. E na sua casa podem haver espíritos ou espírito no singular. Quem é ele? Quem é ela? O que eles fazem aí? O quê? Você cuida disso? Você se preocupa com isso? Que essa família aqui tinha companhia que eles não viam. Um dia, senti minha filha me chamando. Ela morava perto, resolvi ir até ela. Ela capta a filha pensando nela. Olha a conexão mãe-filha. É assim. E isso ocorre sempre. Sempre. Desencarna a mãe, aí fica a família naquela choradeira infernal, cansativa, sem nenhum sentido. Volta, volta. Aí a mãe ou o pai foi recolhido a um pronto-socorro, a um hospital, está lá em tratamento e a família fica, volta, volta, volta. São dardos que são lançados, cada vez que fala volta ou pensa nesse volta, esse dardo, essa flecha é lançada e chega no alvo. O espírito desencarnado começa a se perturbar, começa a ficar muito desequilibrado. E muitos deles cedem e vão para perto dos antigos. Filhos, filhas, enfim, dos familiares. E lá ficam. Olha que beleza a nossa qualidade de infantilidade espiritual. Infantis, essa é a nossa humanidade. Então ela vai para a casa da filha. Ela estava triste, sofrendo, achava-se lesada na partilha. Olha a outra materialista. Lesada na partilha, brigava com o marido, sentia minha falta e a do pai. A mãe preparou a filha para ter uma vida de luta e de crescimento espiritual? Não. Que exemplos essa mãe deu? A gente já consegue entender aqui, porque nós estamos entendendo o perfil dela, o comportamento dela. Lembrei-me, nesse momento, do meu esposo. Se morremos ou desencarnamos juntos, onde ele estaria? Cadê o esposo? Tantos anos casados, uma vida feliz. Ai, que coisa. Cadê o cara lá que também desencarnou? Chamei-o muitas vezes e nada. Já que minha casa estava ocupada por estranhos, resolvi ficar na casa da minha filha. Lá não sentia tanta fraqueza. Então agora ela, alma penada, sai da antiga casa e vai para a casa da filha. Fica lá uma alminha penada. Semanas depois, minha filha conversou com um amigo, pessoa espírita, muito boa. Cuidado com esse muito boa, eu não gosto de usar essa palavra, né? Porque Jesus disse, bom é o Pai. Então esse negócio de muito boa é... Mas enfim, está aqui, fica. Minha filha queixou-se da saudade, da falta da casa dos pais, de uma estranha fraqueza e pediu ajuda a esse sujeito. A filha sentindo fraqueza por quê? Vamos lembrar. O espírito da mãe estava na antiga casa. Lá ela começou a sentir fraqueza. Ela se muda a uma penada, vai para a casa da filha. Na casa da filha ela passa a não sentir fraqueza, mas a filha passa a sentir fraqueza.
Ligou os pontos? Conseguiu entender a ideia? Ela estava sugando, vampirizando a energia da filha. E a filha começa a se ver em situação difícil. Quando bate a dor, é da casa espírita. Estou precisando de ajuda. Você pode vir me ajudar? Bate na porta da casa espírita, né? Mas quando está tudo bem, viajando para os Estados Unidos, para Dubai, comprando perfume caro, não tem bater na porta de casa espírita, né? Hipócritas, mais uma vez. Mas a casa espírita abre, hein? A casa espírita abre para todos, para o ateu, para o materialista, para o hipócrita, para o mentiroso, para o falsário, para todos. Porque é um hospital e o hospital atende a qualquer pessoa. Porque se a casa espírita não fosse assim, ai, ai, ai. Naquela noite, sem que eu conseguisse entender o que ocorria, senti que me pegavam e me transportavam. Foi o que realmente aconteceu. Bons espíritos vieram buscar-me para receber orientação no centro espírita. Lá, fui convidada a falar por meio de um médium. Fiz isso, um tanto encabulado. Mostraram-me o acidente em que morrera e mostraram-me o meu enterro. Explicaram que eu desencarnara e que tinha necessidade de ir para uma escola, onde receberia orientação de como viver desencarnada. Ela então vai e é levada a uma reunião mediúnica. E é assim que muitos espíritos são socorridos. Chorei desesperado e com revolta. Não queria ter morrido. Não queria deixar meus bens materiais. Amava a vida encarnada. Amava porque tinha excesso, porque tinha saúde. Se não tivesse excesso e saúde, amaria a vida a si mesmo? E quando eu estou lutando e nadando contra a correnteza, eu vou amar a correnteza? Quando eu estou assentido e seguindo a correnteza, tudo é fácil. Tudo é fácil. Eu deito na boia e vou embora. Agora, quando eu tenho que nadar contra a corrente, eu vou amar a corrente, a correnteza? Eis a virada de chave que a gente precisa virar. Por que não desencarnam só os que querem isso? A morte foi injusta para comigo. Não a queria. Pacientemente orientaram-me de que nada que muito amava me pertencia. Tudo fora emprestado e teria que abandonar aqui. Que a morte do corpo é para todos e que cada um tem a hora certa de fazer a mudança do mundo físico ao mundo espiritual. Que não podia ficar mais com meus familiares, pois sem querer os prejudicava, alimentando-me de suas energias e transmitindo a eles minhas sensações. É o que eu falei agora. Vampira. A mãe era a vampira da filha. Adormeceram-me. Acordei numa enfermaria limpa, ampla, bem simples. Sinceramente não gostei. Olha a mulher velha surgindo de novo. Amava o luxo que sempre tivera e não gostava de nada simples. Com o dinheiro tivera muitas regalias e sentia falta delas. Fiquei quieta, não conversei com ninguém e, respeitando meu silêncio, ninguém falou comigo. Pus-me a pensar. Sentia muita saudade do meu esposo. Onde ele estaria? Desencarnamos juntos. Depois de alguns dias, recebi uma visita. Então, lá na enfermaria, ninguém falava com ela. E ela não falava com ninguém.
são as escolhas. Eu posso aumentar o meu sofrimento, eu posso diminuir meu sofrimento. Angelina, uma velhinha desencarnada havia anos, veio me visitar. Ajudei-a quando encarnada com esmolas. Cumprimentou-me sorrindo. Estava muito bem feliz. Então Marta dava, como ela diz, esmolas a Angelina. As duas desencarnadas vão se encontrar no hospital, no pronto-socorro, na enfermaria. A rica e a pobre. A que dava esmola e a que recebia esmola. Vejamos agora essa outra parte, seria uma terceira parte dessa história. Dona Marta, seja bem-vinda ao novo lar. Tente ficar, não volte. Não sabe o perigo que corre vagando. Poderá cair nas mãos dos espíritos maus. Angelina lia meus pensamentos. Naquele momento, pensava em voltar para perto da minha filha. Então, existem sequestros de espíritos no plano espiritual. É disso que ela fala. Vai por aí não, filha. Você vai se dar mal. Fique. Terei prazer em ajudá-la. Você ajudando-me? Não pude deixar de falar. Outrora eu é que a ajudava. E é verdade. Por isso mesmo, Dona Marta, sinto-me feliz em retribuir. O que dei a você, Angelina, não me fez falta. Essa é a caridade mais fácil. Dá lá umas moedinhas, que eu não vou nem lembrar que eu tinha moeda. Dá 10 reais, porque eu tenho 15 notas de 100. Dá 20 reais para essa mulher, para ela parar de me encher o saco, que não me fazem falta. Essa é a caridade mais fácil. É caridade. Ajuda quem recebe, mas não ajuda quem dá. Mas quem recebe, se tem gratidão, volta para ajudar, que se sente, de fato, auxiliado, mesmo pela arrogância dos outros. Note o que Angelina diz agora. Para mim, Dona Marta, foi de grande auxílio. Também não me fará falta o que posso lhe dar. Quando ajudamos com carinho, nada nos faz falta. A senhora me ajudou muito, fez muita caridade material, e são muitas as orações em seu favor, de seus auxiliados. Por isso, está aqui para receber ajuda, mas queira receber. Esqueça sua casa, sua ex-casa, seus ex-objetos. Aprenda a amar o que é verdadeiro. Que lição, não? Que lição? Angelina, sou pobre aqui. Não, Dona Marta. É somente igual a todos. E com a ajuda de Angelina fiquei. Esta minha amiga deu-me a maior das caridades, orientação e consolo. Maior das caridades, não é a do dinheiro, consolo e orientação. É o acolhimento, é a explicação, é o auxílio. O tempo passou lentamente, sofri por muito amar o que julguei que me pertencia na matéria. Soube de meu esposo, como vinha a saber também dos muitos erros que ele cometera, que sua fortuna não fora adquirida tão honestamente como eu pensava, e que para ter pisara em muitas pessoas. Porque a maioria das fortunas, elas são construídas à base do sofrimento dos outros. São construídas muitas vezes de maneiras escusas,
corruptas, roubalheiras. Mas tudo tem um preço a ser pago. E para minha decepção, ele, o ex-marido, tivera muitas amantes. Sua desencarnação não fora igual à minha. Ele ficou no corpo e assim fora enterrado. Após muito tempo, fora desligado da matéria podre e ficara a vagar no umbral. Um casal, duas pessoas muito tempo juntos, os dois desencarnam no acidente. Ela não sofre o impacto do acidente. Ele sofre todos os impactos do acidente. O que amorteceu para ela foi a caridade que ela fez, do que sobrava. Mas mesmo assim, preces foram feitas para ela. Muitos agradecimentos, muitas gratidões para ela. Isso fez com que ela pudesse ter uma situação amenizada pós-desencarne. Perdoei, tenho orado muito por ele, que revoltado, vaga com rancor de tudo e de todos, sem entender que se sofre é pela reação real de seus atos desonestos. Então o sujeito fica revoltado porque ele fez e desfez e queria continuar como era. De novo, essa é a nossa qualidade como espíritos. Esse é o nível. Espero que ele venha a melhorar, arrepender-se, para que possa ajudá-lo. Eu, mesmo tempos depois, sinto ainda muita necessidade de aprender, consolidar ensinamentos que recebi, pois ainda tenho saudades, sinto falta de minha casa, dos meus objetos, do meu corpo físico. Triste. Como é triste colocar como eu sentimentos materiais acima dos sentimentos espirituais. Como é triste despertar da vida fútil pela morte, sentir-se pobre, vazia, mais necessitada que a simples mendiga que se alimentava com migalhas. As necessidades do espírito são diferentes das necessidades do corpo. Prudentes são aqueles que, enquanto encarnados, cuidam dos dois. Marta. Eis aí uma bela lição, um belo relato de um espírito que está despertando, que começa a entender que inverteu as coisas, a lógica das coisas, o devido valor das coisas. Corpo físico é importante? Sim. Corpo espiritual é mais. Vida material é importante? Sim. Vida espiritual é mais. Nem só de pão vive o homem. Jesus nos alerta sempre. Nem só de pão vive o homem. Está aqui. Uma história real, verdadeira, que serve de alerta, serve de lição, serve de instrução, serve de aprendizado. Por quê? Histórias como essa que acabamos de conhecer, elas estão acontecendo agora, com milhões de pessoas. Materialistas, egoístas, orgulhosos, soberbos, preconceituosos, arrogantes e nojentos. Porque Marta deixou de ser uma mulher nojenta, que não se misturava, e que pela caridade do que lhe sobrava,
algum benefício recebeu. Mas não nos enganemos. Sofreu, sofreu e sofreu muito. Porque quis. Porque trouxe o sofrimento para a sua vida. Porque é assim que nós agimos. O sofrimento não cai do céu como chuva. Ele é consequência de nossas ações, nossos atos, nossas escolhas e decisões. Então chega uma hora que eu preciso aprender a ser responsável, mudar meu caráter, minha personalidade, meu comportamento e realizar as escolhas decentes e corretas, que são as únicas que irão me orientar para um caminho seguro, distante dos espinhos da dor. Porque o espinho só entra na pele se eu avançar para o espinheiro. Porque se eu estou 1 quilômetro longe do espinheiro, o espinho não vai entrar e me machucar. O que encontrei do outro lado da vida? Mais um relato. Lembrando de novo, temos o primeiro relato deste livro no podcast. O Ser Espiritual, a História da Botânica Assassina, analisa. Escute, ouça, que é uma história realmente também importante, como a de Marta. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.